Calvário de Libertação, quarta parte, final, capítulo 9, Calvário de Libertação. 5 anos se passaram. A providencial ajuda de André, instalando os familiares em agradável vivenda nos arredores da cidade, representou a resposta do amor aos sofridos anelos do coração de todos. Nesse ínterim, Almiro e Agenor, cada um por seu turno, consorciaram-se, dilatando o vínculo do amor e trazendo a paralítica quase totalmente imobilizada, duas noras que se disputavam ser filhas pelo devotamento. Para acumular Dona Maria Leonor com ternura e assistência, convencionou-se que ela passaria cada semestre no lar de cada filho, impedindo que apenas um ou outro se encarregasse de assisti-la. Concluído um período, já outra nora corria, pressurosa, a levá-la para os seus cuidados, demonstrando que o bem esparze vida e volve multiplicado as mãos que o ensementeiam nas criaturas. A pouco e pouco, a grandeza da alma da servidora do Evangelho passou a ser conhecida. Os cunhados visitavam-na a miúde, aurindo dos seus lábios a palavra inspirada de fé e ânimo, e da sua experiência o exemplo de coragem e abnegação para o comportamento humano na trilha das benditas provações. Familiares colaterais, conhecendo a excelência da sua fé, não tergiversaram em buscar-lhe a orientação segura, o concurso da oração e da mentalização enobrecida. Nesse comenos, o casal Nestor e Alma Lúcia Badur travou seu primeiro contato com a nossa personagem. Sensibilizou-se até o mais profundo da emoção. Espíritas convictos haviam se tornado irmãos do sofrimento e convertido o lar numa célula pulsante do cristianismo. Criaram uma oficina de costura, onde abnegadas senhoras se reuniam para confeccionar agasalhos e roupas para os irmãos necessitados. Era o ambiente da caridade, minorando os padecimentos, aumentando a solidariedade. De acordo com a prescrição de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que lhes norteava as ações enquanto se costurava, alguém o lia ou comentava suas lições, impedindo-se que a maledicência, a censura ou o azedume trouxessem dissensão ou acrimônia aos colhidos pelas próprias dificuldades. Outros, sim, visitavam os enfermos, socorriam-nos com a fluidoterapia pelos passes, muitas vezes acompanhados por incansável seareiro da mediunidade dignificada, que se houvera por completo entregue ao ministério da beneficência, o confrade Arão. A família Badur, o casal de filhinhos, dedicava-se com inteiro espírito afervorado ao Cristo ação. O seu era o lar do auxílio fraterno. Pessoas estioladas pelo vergastar das desesperações, esposos à borda de lamentáveis separações, pais em derrocada familiar, filhos e jovens em aturdimento, enfermos do corpo e da alma, ali recebiam a terapêutica do amor, em contínua assistência, renovando-se e levantando-se para o prosseguimento das lutas, reconhecidos e devotados. Os beneficiados traziam outros mais atônitos e crescia o intercâmbio entre os que sofrem e os que consolam. Espíritos empenhados no enobrecimento da criatura humana transformaram a residência em santuário de esperança, escola de consolação e hospital da beneficência. Não que os Badur vivessem sem os problemas das famílias modernas. Sabiam, porém, examiná-los com as claridades fulgurantes do pensamento espírita, minorando as próprias dificuldades ante a consciência do dever que mantinham, o de preservar o ambiente doméstico para a destinação superior a que o haviam dedicado.
Choviam bênçãos sobre a vivenda ampla e espaçosa, particularmente na área lateral dedicada ao culto da fé espírita. Entidades benfazejas ali estagiavam, inspirando e conduzindo seus pupilos em desequilíbrio a recorrerem a salutar ajuda, enquanto os servidores encarnados, vez que outra, telementalizados por seus instrutores, iam levar o verbo libertador e oferecer-se para os significantes serões espirituais com que se auriam os vigorosos recursos de mais alto. A gratidão dos beneficiados, de um como do outro plano da vida, enviava salutares vibrações de reconhecimento e prece que robusteciam as defesas espirituais do núcleo familiar contra as investidas da treva. Dona Maria Leonor constituiu-lhes o reencontro com a aventura evangélica. Ela era-lhes a lição viva. Os ensinamentos mudos da sua vivência eram o curso final que eles ofereciam aos aprendizes da Boa Nova, que se habituaram às queixas e recriminações, abatendo-se ante as difíceis provas ou pensando em desistir da luta. Quem enfrentasse o semblante calmo e sorridente daquela missionária do amor e da paciência, sempre agradecendo e louvando, envergonhava-se de imediato, reajustando-se aos compromissos redentores e formulando protestos de reabilitação íntima, próxima, imediata. Estabeleceram-se, ou se reestabeleceram, vínculos de grande afeição após a empatia poderosa das primeiras visitas. Mimos, guloseimas, leituras e músicas balsamizantes eram agora levados à paciente que se não cansava de rogar moderação na sua legítima humildade, apelando para o comedimento e instando pela preservação do afeto, puro e simples, sem preocupações nem despesas. Nos anos de felicidade, o calvário, porém, prosseguia. Estranha enfermidade dermatológica irrompeu na prisioneira do leito, afligindo-a mais. Os tratamentos especializados pareciam não surtir efeito. Carnosidades esponjosas cresciam-lhe nas fossas nasais, limitando-lhe a respiração. Desenvolviam-se sob as unhas que inflamavam, dilacerando a pele e gerando hematomas. Todos lamentavam a exulceração da enferma, que prosseguia, a penates de sacrifício e dor, auxiliando os que lhe buscavam a palavra e a claridade de fé. Não obstante os sofrimentos, e por isso mesmo, a psicosfera local do ambiente era superior. Quantos buscavam a sua recâmara, alimentavam-se espiritualmente, beneficiando-se de imediato. Os espíritos, Cecília, Arminda, Lídia e outros cooperadores do bem se revezavam no concurso da caridade fraternal, gerando saúde e paz. Visitada oportunamente pelo casal Badur e pelo respeitável Arão, o médium da devoção e do socorro à dor, venerável apóstolo do espiritismo no Brasil, desencarnado, veio a psicofonia elevada para uma comunhão espiritual com os que ali oravam. A palavra sábia do instrutor era um celeiro de bênçãos. Reportou-se às provações de livre escolha, nos eloquentes reencontros da consciência consigo mesma, as que são oferecidas como teste de promoção do espírito, que sente ânsias de progresso, e as expiações purificadoras. Sem qualquer alusão direta, como só ia acontecer com os mestres da iluminação das almas, considerou as dores e messes que chegavam a Dona Maria Leonor, ao mesmo tempo, bendizendo o cadinho purificador do sofrimento, no qual os seres se libertam das ilusões e vacuidades da transitoriedade material. Sutis aromas invadiam o ambiente, manipulados por trabalhadores desencarnados,
que retiravam do fluido universal os elementos próprios para colimarem os resultados que desejavam. Em tão especial clima de elevação cristã, o orientador aludiu: aprouve ao Senhor diminuir-te o carreiro das aflições. Seu amor inefável atende-te às súplicas mudas do coração. Faz-se mister demorares-te mais na vigiliatura corporal. Para tanto, ser-te-ão diminuídos os padecimentos. Ele deseja a morte do pecado e a vida reabilitada do pecador. Alegra-te e prossegue confiante. Os que tombaram volverão. Reflorescerá a primavera da esperança. Ora e serve. Ama e esquece o mal. Jesus é vida, é a sua e a vida abundante, excelsa sem dor, nem sombra, nem morte. Ato contínuo indicou uma substância medicamentosa que devia ser aplicada nas partes afetadas e outra para sorver, a fim de atuar nas causas geradoras do mal. Tocando docemente a enferma e rogando divino auxílio para todos, trouxe o médium à lucidez da sua normalidade. O amor, sem dúvida, não cessa nunca. Quem doa amor, amor recebe, no intercâmbio de inefável manutenção. Iniciado o tratamento, 2 semanas após, a recuperação era total. Multiplicavam-se as messes. A dor havia sublimado a serva do Cristo. Visões mediúnicas, desdobramento da personalidade, visitas em corpo espiritual, psicofonias espontâneas e audições psíquicas fizeram-se lugar comum no leito onde apoiava os seus pupilos sob a segura orientação de Cecília. Fatos que se constatavam e informações que se comprovavam tornaram-se normais através da sua mediunidade santificada. Todavia, no imo d'alma, Dona Maria Leonor sofria pelo desaparecimento de Roberto Domênico. Nunca lhe chegara aos ouvidos atentos qualquer notícia. Ela rogara aos filhos que tentassem localizá-lo, objetivando auxiliá-lo de alguma forma. As tentativas redundaram infrutíferas. Um grande silêncio caíra sobre a sua vida. Nas conversações mais íntimas com os filhos e noras, referia-se ao esposo com ternura, concluindo por convidar todos à prece espontânea em benefício dele. Almiro havia sido aquinhoado com linda filha, Alice, e Agenor com um mimoso casal. Quando a filhinha Alice completou 4 anos, numa manhã úmida e nebulosa, ouviu-se à porta convulsivo choro infantil. O mastim de guarda, excitado, despertou com os latidos a família. Ao portão da rua, embrulhada num cobertor de lã, humilde e roto, estava uma criança do sexo masculino. Almiro e senhora, que não podiam mais procriar, recolheram o bebê, exultantes, tratando de aquecê-lo e salvá-lo. Quando Dona Maria Leonor o viu, emocionada, reconheceu Telêmaco, que lhe volvia o coração pelas dádivas do renascimento, suplicando mudo e frágil o socorro salvador. As suas preces haviam sido ouvidas. O pediatra que examinou a criança diagnosticou vários problemas no aparelho respiratório. Tentou dissuadir os amigos em torno da empresa de adoção, sugerindo que ela fosse encaminhada a uma casa-pia ou de beneficência. O casal, porém, cônscio das sábias determinações divinas, não aceitou o alvitre, preferindo-o na condição de filho enfermo e amparando a tê-lo marginalizado na comunidade dos homens. Regularizada a situação legal, o pequenino marcado no perispírito pelo tóxico destruidor recebeu o nome de Fernando. A redenção, impostergável, surgia entre esperanças e sofrimentos edificantes para o ex-arrogante conde de Borja. 2 anos depois,
constatar-se-iam várias dificuldades orgânicas e algumas psicológicas no infante, que o amor dos pais e da avó compensava, suprindo as deficiências com os recursos do seu devotamento. Nos devaneios mentais, nas interrogações íntimas, sem indagar diretamente aos benfeitores, ela buscava o esposo. Não deveria ter-lhe oferecido mais amor e assistência? Inquiria emocionada. Na família estão as almas de quem se tem necessidade para evoluir, sabia-o. Não teria havido um fracasso de sua parte em relação a ele, atribulado e inquieto? Alongavam-se reflexões quando a sempre vigilante Cecília lhe confidenciou. Somente podemos acompanhar aqueles que amamos até onde eles nos permitem. Quem foge da nossa convivência não pode nem deve ser forçado a aceitar-nos ao lado. A experiência decorre da vivência pessoal do fato, e esta é individual e intransferível. Roberto Domênico vive no corpo, embora enleado no cipoal que lhe aprouve enredar-se. Não marcha, porém, ao abandono. A divina providência recambiou-o de volta ao sanatório após muitas vicissitudes, quando ele se encontrava à borda de novos desatinos. Sofre e depura-se, chora e aprende, luta e se prepara para o futuro. O futuro é o nosso hoje alongado, que a todos nos alcançará nesta abençoada busca da luz divina. Dia virá após o seu calvário de libertação, qual ocorre contigo, em que todos unidos fruiremos a bênção da paz. Até este momento, não lamentes, não te apresses, não te inquietes. O Pai Celeste que tudo prevê, a tudo e todos provê. Dona Maria Leonor, comovida e reconhecida, chorou de júbilos inexcedíveis, olhos postos no seu e no porvir ditoso da humanidade. Nenhuma dor existe sem causa que a legitime. Todavia, dor alguma sobrepõe-se ao amor, que é a terapia preventiva, é a única medicação razoável, quão saneadora para os males que afligem o mundo. Feliz aquele que pode perscrutar as causas das coisas, exclamou Virgílio, num verso exaltando as grandezas dos espíritos superiores e sábios, que dos fenômenos remontam às suas causas primárias a fim de os explicar. Para conduzirem os homens na arrancada para a felicidade, os numes tutelares da humanidade, apoiados na comunicabilidade dos espíritos e na sua reencarnação, remontam às causas geradoras dos problemas, elucidando os sofrimentos e lecionando a soberana justiça divina. Galgando a áspera subida do seu calvário de libertação, Dona Maria Leonor conduziu aqueles que a fizeram sofrer e a quem, por sua vez, fizera chorar, certa de que, no acume, encontraria abertos os braços acolhedores daquele que, para todos nós, prossegue sendo o caminho, a verdade e a vida.